De um tema, em cima de uma pergunta que você já fez a você mesmo, e a todo momento as pessoas fazem a nós. Eu quero pregar em cima de um tema e em cima de uma pergunta que é: quem sou eu? A todo momento fazemos essa pergunta. E a todo momento as pessoas à nossa volta, a sociedade, elas nos perguntam: quem é você? Nós vamos ler o texto, vamos nos assentar, você vai deixar a sua Bíblia aberta em um texto, e vamos combinar uma coisa aqui, eu tenho um tempo ali razoável, bom. Os 20 primeiros minutos, tenha paciência com o pregador. Porque nós vamos glorificar a Deus, mas primeiro com entendimento. Nós vamos saber por que nós vamos glorificar. Então, se você puder evitar de conversar, levantar, não se distraia. Porque se perder os 20 minutos iniciais, não entenderá o texto lá na frente. Então, eu sei que aqui é uma igreja que ama a palavra. Então, concentre-se naquilo que Deus vai falar conosco. Pergunta para quem está do seu lado: Deus pode falar com você? Abra sua Bíblia juntamente comigo, Mateus capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 6. Depois você vai deixar a sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas. Primeiro vamos ler Mateus capítulo 4. Verso 1 ao verso de número 6. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que nunca tropeces em alguma palavra. Pode deixar para facilitar, pode deixar aberto mesmo no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, se assente e vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Agradeço a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Elias, e o seu xará, o líder dos jovens Elias. Muito obrigado pelo convite, pela confiança. Obrigado a todos os obreiros, eu e minha esposa somos muito bem recebidos aqui. Eu amo essa igreja, já não é a primeira nem a quinta vez que eu falo isso, eu amo ministrar aqui. Então preste muita atenção no que Deus vai falar conosco. Tem uma pergunta que é muito comum que nós fazemos e as pessoas sempre nos fazem: quem eu sou? As pessoas a todo tempo nos fazem essa pergunta: quem você é? A todo momento a sociedade ou nós mesmos tentamos nos definir por algo externo ou até mesmo interior. Por exemplo, para responder à pergunta quem eu sou, existem variáveis que tentam responder isso. Se fôssemos para o campo da política, as pessoas tentariam nos definir através das ideologias políticas. Vê se não é assim. As pessoas nos perguntariam: você é de direita ou é de esquerda? É conservador ou liberal? É socialista? É comunista? Vota no candidato A ou no candidato B? Porque de acordo com a sua resposta, nós nos definiremos
E as pessoas à nossa volta vão nos definir politicamente falando. Se sairmos do campo da política, nós também poderíamos nos definir ou sermos definidos, por exemplo, no campo financeiro. Quantas são as vezes que nós nos definimos, jovens? Nós nos definimos, igreja, por aquilo que temos financeiramente. A sociedade diz: qual é o carro que você anda? Qual é a empresa que você trabalha? Você é o porteiro da empresa ou você é um alto executivo na empresa? Dependendo do status que nós temos em uma empresa, nós somos definidos. Dependendo da nossa condição financeira, nós somos definidos e nós nos definimos também. Agora, mês que vem, vai ter o Natal. E você já deve imaginar o seguinte: além das comidas que gosta de comer, tem um problema. Você vai se reunir com pessoas, muitas vezes, que são bem próximas, mas que a todo momento na mesa vai tentar o quê? Nos definir. Aquele carro que você tem, e aí, já trocou ou ainda não? Você já saiu do aluguel, não é? Não é possível que você está morando de aluguel até hoje. E a faculdade que você queria, terminou? Se você disser que terminou, eles vão falar: já fez uma pós-graduação? Tem mestrado? Você vai fazer um doutorado, não vai? A todo momento, a sociedade tenta nos definir quem somos, por aquilo que temos, pelos diplomas que temos na parede, pelo carro que temos na garagem, pela casa que moramos, pela nossa conta bancária. E nós somos bombardeados pela mídia. É só você ligar a televisão e você vê. Quando passa um comercial de determinado produto, o que é que você pensa? Se eu não tiver esse produto, eu não serei aceito. Se eu não tiver isso, o meu vizinho vai reclamar, porque o meu vizinho tem isso. Então eu também preciso. A todo momento, nós tentamos nos definir. Quer ver um exemplo que conecta muito com vocês jovens? Celular. Quando nós nos reunimos em uma roda de conversa e de amigos, não basta simplesmente você falar: eu tenho um celular. Não, isso não vale mais. Você tem que falar, por exemplo, eu vou usar uma marca só como um exemplo. Se você chegar em uma roda, não é assim, jovem, e falar: eu tenho um iPhone 11, então agora eu sou o que no meio da roda? Alguém. Só que aí passa 4 meses, o que acontece? Já lançou o 12. Aí você já ficou um pouquinho para trás. Mas aí você junta dinheiro e agora você compra o quê? O iPhone 12. Só que o que acontece? Passa 4 meses, já lançou o 13. E não basta só ter o 13. Porque tem o 13 na versão normal, tem o 13 na versão Pro Max, tem o 13 na versão 128 GB, 256. Então, a todo momento você é o quê? Bombardeado para ser o quê? Alguém. E nunca se viveu uma geração sem identidade própria. Os jovens de hoje e a igreja, nós adultos, não temos identidade própria. Porque a todo momento nós estamos tentando nos definir ou mostrar para o outro que somos aquilo que temos. E essa briga para tentar mostrar o que somos, aquilo que temos, não começou na terra, começou lá em cima. Deus havia criado os anjos. E ele criou um dos anjos, mais poderoso do que todos. E vocês conhecem a história, eu ganho tempo. Ele não ficou satisfeito com quem ele era. Ele disse assim: eu não estou satisfeito com quem eu sou.
então eu subirei até as mais altas patentes, nuvens. Eu não estou satisfeito aonde eu estou. Eu quero ir a um local mais alto. Aí eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Por quê? Porque ele não estava satisfeito na posição que ele estava. Quando Deus criou o primeiro homem, Adão e Eva, Satanás um dia chegou no jardim e disse assim para Eva: Eva, está vendo aquele fruto ali? Come. Porque se você comer do fruto, você vai se tornar semelhante a quem? Semelhante a Deus. O que o diabo estava falando para Eva? O que você é, não é nada. Você pode ser alguém, Eva, porque até agora você não é ninguém. Eva, não satisfeita com a posição que ocupava, comeu do fruto e pecou e desobedeceu a Deus. Ela veio a desobedecer a Deus por conta daquele fruto. Qual é o problema de a todo momento nós tentarmos nos definirmos quem nós somos e a sociedade tentar nos definir? Eu lhe explico. O problema disso é que o Brasil é o país que mais tem casos de ansiedade do mundo. E o problema de sermos tão ansiosos é isso. A todo momento a gente fica lutando, trabalhando, não para ter as coisas para abençoar a nossa família, os seus filhos, e que Deus te dê condição de dar o melhor para eles. Não é isso que eu estou pregando, não estou pregando contra ter as coisas. Eu estou dizendo em um desejo desenfreado, de muitas vezes apenas lutar para obter as coisas, para mostrar para a sociedade que você é alguém. E aqui me ouvindo, eu consigo ver através do Espírito Santo pessoas que não conhecem a identidade que têm. Que estão aqui e não sabem quem são. Por isso que a todo momento a gente luta na sociedade para mostrar quem somos. Na sua escola, na sua vizinhança. Não é assim quando você está no grupo de amigos e de amigas? Tem que destacar no grupo. Senão o grupo faz o que com você? Te isola. Está me ouvindo, jovem? Não é assim? Se você não tiver a roupa da hora, o grupo fala, você tem que comprar, porque senão no meu grupo você não anda. Se você não tiver o perfume de marca, o determinado grupo vai falar, para andar nesse grupo tem que ter esse perfume de marca. Se não tiver, você não serve aqui. Então, a todo momento vamos tentar responder isso. E qual é o outro problema, além da ansiedade? Nós produzimos uma visão errada de Deus. Porque a gente entra aqui na igreja e o que a gente diz? Se Deus é bom, e Ele é, por que eu moro de aluguel? Se Deus é bom, por que eu ainda não fiz a faculdade que eu quero? Não é? Se Deus é bom, por que eu estou doente? Se Deus é bom, por que Ele não converteu meu filho? Porque nós estamos tendo uma visão distorcida de quem Deus é, porque a todo momento nós estamos querendo provar aquilo que nós somos. E o problema de querer provar quem nós somos, não é só da nossa época. Redobre a sua atenção que daqui a pouco a gente entra no texto. Querer provar quem nós somos, vai da época de Jesus, do texto que nós lemos. Preste atenção em como era dividido a sociedade no tempo de Jesus. Preste atenção. A sociedade na época de Jesus poderíamos dividir em 4 partes. 4. Primeira parte nós dividimos na elite. 3%, preste atenção no que eu estou pregando. 3% apenas eram a elite da sociedade. Quem eram a elite? Líderes religiosos, sacerdotes, comerciantes ricos e líderes políticos.
Esses 3% estavam no topo da sociedade. Eram a elite da sociedade. Abaixo da elite, nós temos 12% da classe média. Quem eram os de classe média? Comerciantes um pouco abaixo dos ricos e artesãos. 12%. Houve isso. 70% da sociedade de Jesus eram os camponeses. Quem eram os camponeses? Trabalhadores comuns que aceitavam na maior parte do tempo qualquer emprego porque precisavam apenas ter o alimento, comer. Alguns deles trabalhavam na maior parte em plantações e lavouras. Alguns camponeses tinham um pedacinho de terra, coitado, mas mal podiam se alegrar, porque o imposto naquela época era tão caro, era 60% das suas plantações, que muitas vezes eles perdiam as plantações, as terras, porque os publicanos ou os grandes comerciantes vinham e pegavam a terra. Então eles continuavam na mesma classe, camponeses. E abaixo dos camponeses nós tínhamos 10%, que eram os mendigos e leprosos. Agora olha aqui para mim e vê se não é igual ao nosso retrato. Quem é mendigo na época de Jesus pensava o quê? Se eu fosse pelo menos um camponês já estava bom, porque eu teria algo para comer. Quem é um camponês estava pensando, se eu fosse pelo menos da classe média, aí eu seria alguém aqui em Israel. Porque esse negócio de ficar trabalhando e ganhar apenas para pagar a conta está por fora. O negócio não é ser camponês, o negócio é ser da classe média. E quem é da classe média sonhava com o quê? Eu quero entrar para a elite. Eu quero ser dos 3%. Então todo mundo em Israel não queria ficar por baixo da sociedade. Queria ser alguém. Eles queriam mostrar que eram alguém. E é nesse contexto que Jesus Cristo nasce. Quando Jesus Cristo nasce, a Bíblia diz que ele nasceu filho de um carpinteiro, filho da dona Maria. Família simples. Sabe onde Jesus nasceu, irmã? Numa cidade pequenininha, não era nada aquela cidade perto de Jerusalém, a capital. Jesus, jovem, nasceu em um contexto que a sociedade nem reconhecia ele como sendo alguém. O pai era simples, a mãe era simples, a cidade pequenininha, e ele praticamente não era ninguém na sociedade. Aí entra o primeiro versículo que nós lemos. Olha o que o texto diz. E sendo Jesus batizado, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Por que Jesus foi conduzido ao deserto? Porque o Espírito Santo o levou. Se dependesse de Jesus, ou se nós estivéssemos no lugar dele, a gente iria para o deserto? Claro que não. A gente iria para onde, jovem? Para a praia. A gente iria para um lugar bem bacana tirar foto para o Instagram. Mas por que Jesus foi para o deserto? Porque ele foi conduzido pelo Espírito. Quem é conduzido pelo Espírito não escolhe o lugar que vai. É o Espírito que orienta e conduz e leva você. O Espírito. Jesus foi conduzido pelo Espírito e foi ao deserto. O que Jesus foi fazer no deserto? Jejuar e ser tentado pelo diabo. Jesus está há 40 dias jejuando. Imagina a fome que ele estava. 40 dias. Tem pessoas aqui que talvez
Acaba de almoçar e já quer pegar o quê? Um pedaço de bolo por cima do almoço. Jesus está 40 dias sem comer nada. Olha como o diabo é astuto, jovem, preste atenção como ele age. Quando Jesus está com fome, 40 dias sem comer, aí o diabo aparece para tentar ele. O diabo nunca vai aparecer para te tentar quando você está forte, mas é sempre no momento de fraqueza. "40 dias jejuando e o diabo aparece. Olha a pergunta que o diabo faz para Jesus que nós lemos no texto. Olha só. Se tu és o quê? O filho de? Repita comigo. Se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que o diabo está falando para Jesus? Na minha concepção, Jesus, de diabo, você não é quem você está dizendo que é, não. Porque você é filho da dona Maria, deixa eu te lembrar. Você é filho do José o carpinteiro. Você nasceu em uma cidade simples. Você não é ninguém. O que o diabo está falando com Jesus é: você não é ninguém. Mas se você for alguém, olha o que o diabo está dizendo: transforma essas pedras, essa pedra em pão. Preste atenção. O pão para a gente é algo simples. A gente vai na padaria, acorda, compra um pãozinho, alguns compram presunto, mussarela, Coca-Cola, que crente quase não gosta, e toma um café reforçado. O pão para a gente é algo simples. Mas entenda o contexto da tentação. Com calma que a gente vai entrar no texto. Calma, calma. O pão representa algo muito mais profundo. Primeira coisa, o pão era um alimento básico na época de Jesus. Todo mundo participava da refeição, almoço e praticamente janta com o pão. Quando você comia o pão, ele era tão básico que Jesus, quando foi nos ensinar a oração, ele disse o quê? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, algo cotidiano, rotineiro, todo dia. O pão representa comunhão, igual vocês estão tendo aqui nessa noite. Porque se você pegasse um pedaço de pão e partisse e entregasse para o pastor Elias, o que eu estava demonstrando? Que eu tenho comunhão com ele. Quando você recebesse uma visita na sua casa, a primeira coisa que você ia fazer com a visita era partir o pão e entregar para a visita. Hospitalidade. Quando o diabo está falando para Jesus, se tu és o filho de Deus, se tu és alguém que você diz, prova para mim. Porque Jesus, o que eu estou vendo aqui, é você sozinho nesse deserto. O que eu estou vendo aqui é uma pessoa isolada no deserto. Eu não estou vendo aqui, Jesus, a sua carruagem. Eu não estou vendo aqui, Jesus, os seus discípulos. Eu não estou vendo ninguém aqui. Eu estou vendo você sozinho. E para mim você não é ninguém. Se for, transforma a pedra em pão. Está com a Bíblia aberta ainda no capítulo 3? Então vamos para o verso 16 que diz assim. Mateus capítulo 3, verso 16. E nós vamos entender porque Jesus não transformou pedra em pão. Verso 16 diz assim, ó. Vamos ler todo junto. E sendo Jesus o quê? E sendo Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é... Vou dar tempo para você entender. Jesus está no deserto. E o diabo está perguntando: você é alguém? Se for, obedece a minha voz.
Se for, transforma a pedra em pão. Por que que Jesus não transformou pedra em pão no deserto? Porque um pouco antes, ele estava no batismo. E quando ele foi batizado e saiu da água, o texto diz que o céu abriu e veio uma voz sobre ele, dizendo: este é o meu filho amado. Por que que Jesus não transformou pedra em pão? Por que que Jesus não teve crise de identidade? Porque ele sabia quem ele era. O Pai já tinha falado: este é o meu filho amado. Olha para quem está do seu lado e diz assim, ó, tá na hora de você animar, viu? Diz para ele, fala assim, ó, você não é, diz para ele, você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Fala para ele, você é aquilo que o Pai falou que você é. Diz para ele, você é filho de Deus. Você é filha de Deus, está entendendo, jovem? Você é filho de Deus. Quem é que está dizendo que Jesus é filho? É ele? Não. Quem é que está dizendo? O próprio? A gente nem precisa dar testemunho de nós. É o Pai que vai falar da gente. O Pai deu testemunho dele. Mas espera aí. Tem um problema aqui. Olha o que a frase diz, igreja. Espera aí, vamos pensar. Este é o meu filho? Este é o meu filho? Espera aí, como que Deus pode dizer que este é meu filho amado? Tem um problema aqui. Porque aqui, jovem, aqui, igreja, Jesus não tem nenhum discípulo ainda. Meu Deus. Jesus ainda não fez nenhum milagre, nenhum. Ele não andou sobre as águas, ele não foi transfigurado. Ele ainda não foi para a cruz, ele não fez nada. E o que é que o Pai está falando? É o meu filho? Sabe por quê? Porque a sociedade sempre tenta nos definir por aquilo que somos e Deus, pelo amor que Ele tem por nós. Tem uma mão levantada, levanta as duas, vai. Olha aqui para mim, eu vou profetizar em cima da palavra. A tua família talvez falou, você é um derrotado e você acreditou. O teu vizinho disse para você, você não é nada. Os teus amigos na escola, na faculdade. E o que você fez? Acreditou. Acreditou que não era ninguém porque mora de aluguel. Acreditou que não era ninguém porque ainda não tem um diploma. Mas o Deus de Israel está dizendo, sabe o quê? Você não precisa ter nada para Ele dizer quem você é. Você não é porque tem. Eu não sou porque tenho. Nós somos porque Ele está dizendo, tu és meu filho amado. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Eu não sou amado porque estou pregando. Eu sou amado antes mesmo de nascer. Você não é amado porque está aqui. Nós somos amados porque Cristo se entregou por nós. Olha para quem está do seu lado e diz assim, olha, nunca mais deixe, diz para ele, não deixe ninguém definir quem você é. Diz para ele, quem está definindo quem você é o Pai. Ele está dizendo, você é amado. Aquele grupo da faculdade não te quer, Jesus te quer, viu? Aquele grupo da escola te deixa de lado, jovem, mas Jesus está te dizendo, eu te amo, eu te quero, eu estou com você. Vamos melhorar. Talvez você esteja pensando, ele está pregando teoria, eu estou pregando o que eu vivo. Quando eu tinha 22 anos de idade, sabe o que o meu pai fez? Eu sou filho único, foi embora de casa. Fazem 14 anos que nunca mais o vi. Mas o Espírito de Deus falou para mim, não precisa ter crise de identidade, porque eu vou levantar você e vou te amar de todo o meu coração. Jovem, se alguém te abandonou, fica tranquilo, meu filho. Deus nessa noite está dizendo, eu quero você.
Eu amo você. Ei, não fique triste pelo namoro que deu errado, não. Não preocupe com isso. Existe um amor maior nessa noite para você. Não tem o telefone de marca, fica sossegado. O amor de Cristo supera todas as coisas. Aleluia. E quando é como na baixandará. A graça de Deus vai nos invadir nessa noite. Você vai sair daqui com uma consciência transformada e entender que nós somos em Cristo. Ele disse: eu não vou transformar a pedra em pão, porque eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus, o meu pai falou. Olha aqui para mim. Por que Jesus não transformou pedra em pão? No Antigo Testamento existia uma mesa, dentro do tabernáculo. Uma mesa, pensa aqui comigo, pequena. Ela tinha 70 centímetros de altura, bem pequena. 86 centímetros de largura. Em cima dessa mesa, colocava-se 12 pães. Cada pão representava uma tribo de Israel. Agora vamos ver aqui se vocês são bons de escola dominical. Faz a pergunta para quem está do lado, mas não responda. Pergunta para ele: você sabe quem? Pergunta para ele: você sabe quem podia comer esses pães? Só olha para a cara dele e vê se ele sabe a resposta. Ó, tinha uma mesa pequena, 12 pães em cima da mesa. Quem é que comiam os pães? Só os sacerdotes do templo. Se eu e você estivéssemos lá no antigo Israel, não teríamos acesso a este pão. Ninguém aqui teria. Só os sacerdotes do templo. Os camponeses não podiam comer. Os mendigos e leprosos não podiam comer. Você, jovem, e eu não teríamos acesso. Por que Jesus não transformou a pedra em pão? Porque se ele transforma a pedra em pão, iria continuar do mesmo jeito. Que jeito? Só os sacerdotes tinham acesso ao pão. Sabe o que Jesus fez? Sentou uma multidão de 5.000 pessoas. Aleluia. E disse assim: no meu ministério não é igual ao Israel antigo. No Israel antigo, todos eles comiam o pão, mas só o sacerdote. No meu não. Quem se assentou na multidão? Tinha publicano, tinha camponês, tinha homem, mulher, criança, tinha prostituta, tinha todo mundo. O que Jesus fez? Tem alguém aí que tem alguma coisa? Aí chegaram para ele: tem alguém aí que tem 5 pãezinhos e 2 peixes? Ele multiplicou. E o que ele fez? Deu para todo mundo, aleluia, comer. Sabe por que Jesus recusou transformar a pedra em pão? Porque, preste atenção, se ele transforma a pedra em pão, ele mata a fome de quem? Dele. Mas ele falou assim: eu não vim para matar a minha fome. Eu não vim para resolver o meu problema. Eu vim para quê? Para dar pão para outras pessoas. Levanta uma mão que eu vou profetizar para você. Jesus não nos chamou para transformar a pedra em pão e matar a nossa fome, não. Ele chamou, sabe para quê? Você? Para transformar, não para você, mas para dar pão a outras pessoas. Quem são as pessoas de Cássia que está entendendo aqui? Quem são os de Fortaleza? Quem são os da outra igreja que entende o que Deus está falando? Aqui está expresso o Evangelho. Se você nunca entendeu o Evangelho, vai entender agora. O que é Evangelho? Eu vou te explicar. Jesus está no deserto e está com fome. Vamos raciocinar. Se Jesus transforma, preste atenção, ele tem uma pedra. Aí ele transforma em pão, ele come o pão. Ele mata a fome de quem? Dele. Mas ele não transformou pedra em pão. Ele multiplicou 5 pães e deu a quem? A multidão. O nosso erro como cristão é viver querendo transformar pedra em pão para matar a nossa fome.
Se eu tiver uma picanha na minha churrasqueira, se eu tiver o meu pão, eu não estou nem aí com o meu vizinho se ele estiver passando necessidade. Se eu estiver andando de carro, eu não estou nem aí com o meu vizinho que está com um filho debaixo de uma chuva. O importante é que eu tenho que transformar pedra em pão para mim. Se as coisas estiverem indo bem para mim, não estou nem aí com os outros jovens que estão na droga, na prostituição, na balada. O importante é que eu estou na casa de Deus. Eu já transformei pedra em pão para mim. Eu já matei a minha fome. Mas Jesus, igreja, não nos chamou para transformar a pedra em pão e matar a nossa fome. Ele não nos chamou para transformar. Ele nos chamou para multiplicar. Há uma grande diferença em transformar e multiplicar. Quando você transforma uma pedra em um pão, você só tem um pão. Quando você multiplica, aí você pode matar a fome de outras pessoas. Ó o tanto de gente que está com fome aqui, ó. Por que Deus marcou esse congresso? Para você se alimentar e entrar apenas no mistério só você? Não. Ele marcou esse congresso para quê? Para você matar a sua fome, mas sair lá fora e multiplicar na cidade de Cássia. Multiplicar pães. Jesus agora provou quem ele é para o diabo, sem transformar. Está entendendo? Vocês não precisam transformar nada para provar para ninguém quem vocês são. Sabe aquele amiguinho, aquela amiguinha? Se você tiver coragem, vamos para a balada comigo. Se você tiver coragem, vamos tomar uma. Não precisa. Jesus não precisou fazer o que o diabo falou, porque ele tinha convicção de quem ele era. Entendendo? Mas e aí, pregador? Resolveu o problema de Jesus? Agora que Jesus falou quem ele era, está resolvido o problema? Olha aqui para mim, igreja. Não. Quando Jesus sabia quem ele era, e o diabo perguntou quem ele era, essa pergunta não se encerrou ali. Essa pergunta, Elias, continuou na vida de Jesus durante todo o ministério. E é aqui que você precisa entender isso. Você em algum momento pode provar quem você é, mas em determinado momento a sociedade vai te cobrar de novo. Me prova de novo, me prova de novo, me prova de novo, a todo momento. Aí você tem duas escolhas: ou fica louco e pira a cabeça, ou vive em paz sabendo que Cristo já disse quem você é. Quer ver como isso seguiu Jesus? Jesus saiu do deserto. E quando ele acabou de sair, ele começou o ministério pregando. Quando Jesus começou a pregar a palavra, ele começou a formar os primeiros discípulos. E eles chegaram para Jesus e disseram assim, para um homem chamado Natanael, e disse assim: Natanael, nós encontramos o Cristo, aquele que nós estávamos esperando. Sabe o que Natanael falou? Preste atenção na resposta. De onde ele é? O que Natanael estava dizendo? Eu só acredito se ele for o Cristo, se você me falar de que cidade que ele é. Natanael estava julgando que Cristo era de acordo com a cidade que ele morava. E não é isso que nós fazemos? Não é isso que a sociedade tenta fazer conosco a todo momento? De onde você é? Ah, eu sou de Cássia. Cássia? 25 mil habitantes? Não. Pensei que no mínimo você fosse de Campinas. Pensei que você fosse de Ribeirão Preto. Pensei que você fosse de uma grande metrópole. Cássia. Você é de onde? Itaú de Minas. Itaú de Minas? Misericórdia. Menor ainda. Então ele estava dizendo, ele não pode ser o Cristo. Então tinha outra pessoa questionando quem Jesus era. Acabou em Natanael? Não. Teve um dia que Jesus entrou numa sinagoga e começou a pregar. Começou a pregar com sabedoria, foi pregando. Todo mundo ficou admirado com a sabedoria. Mas aí alguém dentro da sinagoga perguntou, deixa eu te falar uma coisa.
esse que está pregando aí não é filho da dona Maria e do José? Aí eles, é mesmo. Desacreditaram de quem ele era, por conta do seu pai e da sua mãe. Mas acabou, pregador? Não acabou. Saindo dali um dia, Jesus estava com os discípulos e ele perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Aí um discípulo disse: olha, alguns estão dizendo que você é Elias, outros estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é um grande profeta. Aí ele perguntou: e quem vocês dizem que eu sou? Irmão, quando Jesus pergunta isso para a gente, o que Jesus estava ouvindo dos discípulos era: vocês não entenderam quem eu sou. Um dia Jesus está pregado na cruz. Lá na cruz, nos últimos momentos de Jesus, eles estavam perguntando quem ele era. Porque as pessoas passavam diante da cruz e perguntavam: se tu és mesmo quem você diz que é, o Filho de Deus, desça daí. Eles queriam que Jesus provasse quem ele era. Só que se Jesus descesse da cruz, você teria que subir. Eu teria que subir. Você teria que subir. Então Jesus tinha um propósito maior na mente. Ele não caiu na tentação de descer e provar quem ele era, porque ele sabia quem era e sabia o propósito que tinha. Para de perder tempo de querer mostrar para as pessoas quem vocês são. Para de desgastar força, igreja, para mostrar quem nós somos. O foco não é esse. A gente está gastando muito tempo com isso. E a gente está ficando ansioso, depressivo, angustiado. Porque muitas vezes a gente não quer se reunir com as pessoas porque vão dizer: olha lá, vai perguntar onde eu estou trabalhando, vai perguntar do carro que eu estou andando, vai perguntar quanto que eu tenho na minha conta. Porque você fica nessa ansiedade de querer mostrar quem é. E Deus disse que quem você é filho dele. Aqui eu encerro por causa do tempo. Coloca um fundo para mim. Lembram de Moisés? Lembram? Preste muita atenção aqui, eu tenho mais 5 minutos, eu encerro. Moisés foi quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Sabe como foi a vida de Moisés, jovem? Ele foi achado num rio, adotado, criado no palácio, aprendeu toda a ciência, preste atenção. Ele foi educado, se não para ser o faraó, no mínimo ser um dos altos escalões do Egito. O camarada foi preparado intelectualmente. Então quem que Moisés pensava que ele era? Alguém, quem não pensaria? Criado no Egito, estudando na melhor universidade. Imagina hoje você recebendo uma cartinha, faculdade de Harvard, Oxford, Cambridge. Estudar nos Estados Unidos, quem não queria? Aí Moisés cresceu pensando o quê? Sou alguém. Só que um dia teve um incidente na vida de Moisés. Ele matou uma pessoa e fugiu do deserto. Fugiu do Egito e foi para o deserto. Quando ele caiu no deserto, ele ficou 40 anos pastoreando ovelha. Agora o negócio inverteu. Porque antes ele achava que era alguém, mas agora ele estava achando que ele não era ninguém. 40 anos cuidando de ovelha, aquele que foi educado no Egito, e as ovelhas nem dele era emprestada do sogro. Aí um dia Moisés está na rotina. Você sabe o que é rotina? Aquele negócio que a gente faz todo dia, enjoa, não é? Rotina, pegou as ovelhinhas do sogro e está andando com as ovelhinhas.
quando ele está andando com as ovelhinhas, ele olha e vê uma sarça pegando fogo. E uma voz diz para ele no meio da sarça: eu te escolhi para você ir lá no Egito e libertar o meu povo. O que Moisés diz para Deus? Quem eu sou para ir lá? O que aconteceu com Moisés? Ele não tinha identidade. Mas eu amo Deus, irmãs. Eu amo Deus, jovens, sabe por quê? Porque Deus não apareceu para Moisés quando ele estava no palácio. Deus não apareceu para ele quando ele estava educado em toda a sabedoria. Deus apareceu para ele quando ele já não acreditava nele mesmo. Aleluia. Deus nunca aparece nos momentos que a gente se acha. Deus sempre aparece no momento que a gente fala: quem, Senhor? Eu? Aí Deus falou com Moisés: você. Aí ele disse: mas quando eu for lá, eu vou falar no nome de quem que me enviou? Aí Deus falou assim para ele: ó, decora essa frase, é só uma frase. Quando você chegar lá no palácio e ninguém acreditar que você ouviu a minha voz e é escolhido, você diz o seguinte: o eu sou me enviou. Você não entendeu o que eu disse. Nós precisamos falar: eu sou médico, eu sou advogado, eu sou pregador, eu sou empresário, eu sou isso. E Deus, eu sou quem? Eu só sou. Quem tem todo o poder e identidade não precisa ficar falando: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. O que Deus está dizendo? Eu sou Moisés, o que você precisa que eu seja. O que você precisa que ele seja hoje? Força, ele vai te dar força. O que você precisa? Unção, ele vai te dar unção. O que você precisa? Ousadia, ele te dará ousadia para pregar a palavra. Está me ouvindo, jovens? Você não veio aqui porque quis à toa, não. Deus marcou um compromisso com você, sabe para quê? Porque Ele quer incendiar o teu coração, para distribuir nessa cidade e mostrar que o eu sou está aqui. Aqui eu encerro, olha o que Moisés disse. Aqui eu encerro, preste atenção. Moisés disse assim: Senhor, eu tenho um problema. Eu sou pesado de lábios. Eu tenho uma dificuldade. Aí Deus falou assim: eu vou resolver o seu problema. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu vou resolver o seu problema, Moisés. Aí Moisés: como? Deus disse: Moisés, você não tem um irmão chamado Arão? Moisés falou: tenho. Ele falou: tá aí a resposta. Eu sei que o seu irmão tem uma habilidade muito grande para falar. Então, quando você chegar no Egito, você nem precisa falar. Você vai colocar o seu irmão para falar e o problema está resolvido. Eles não entenderam, mas eu explico de novo. Vou explicar. Arão era o irmão mais velho de Moisés. Entenderam? Se Arão é o irmão mais velho, quem nasceu primeiro? Arão ou Moisés? Quem? O que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, antes de você nascer e me apresentar o problema, a solução já tinha nascido. Levanta as duas mãos para receber o que eu vou te dizer. Para de ficar ouvindo quem está te questionando. Para de ficar dando ouvidos a Satanás. Todo dia ele está dizendo na sua cabeça: você fez isso, você pecou com isso. Deus está dizendo: eu quero fazer um compromisso com você hoje. Ei, jovem, Deus não te chamou para você ficar gastando o teu tempo na balada, no funk, nas drogas. Deus te chamou porque Ele tem uma obra na tua vida. Só que você precisa entender que esse Deus hoje não está contra você, não. Por isso que Ele enviou Jesus. Mas Jesus vai entrar em você,
vai limpar você, vai lavar você, mas você tem que assumir um compromisso com Ele. Mas pregador, eu não tenho força, mas o eu sou vai te dar força. Mas pregador, eu não tenho ânimo, o eu sou vai te dar ânimo. Mas pregador, nem eu acredito em mim, fique tranquilo. Moisés não acreditava nele, mas o eu sou acreditou nele. Se coloca de pé. Fecha os olhos antes. A mocidade já pode